Olha, seja muito bem-vindo ao Divã. Esse será o meu monocast atípico, se é que podemos chamar assim. E eu não tenho intenção nenhuma de trazer coerência ou necessariamente de trazer um grande insight sobre alguma coisa do meu trabalho aqui, tá? Uma coisa que eu garanto é que eu não vou trazer fórmula, eu não quero pagar de coaching e não vai haver promessa de sucesso aqui. Vai ser só minha cabeça tentando trazer sentido ao caos que a rodeia e que eu vou estar falando isso em voz alta e às vezes gravando, tá? E se você também tem pensamentos que parecem descolados e que surgem do nada, que talvez te acorde de madrugada ou enquanto você corre, enquanto você trabalha e você está pensando nisso e talvez não dê para falar com as pessoas à sua volta, essa é a ideia do Divã. Aqui vai ser mais um confessionário do que um palco, digamos assim. E a única certeza é que talvez a gente não se salve, mas pelo menos vai dar para pensar junto. E o primeiro vídeo que eu trouxe para o canal, né, e até curiosamente eu estou com a camisa da nossa seleção canarinho, é que brasileiro é feriado e segunda-feira é solitário. Esse título veio de um post que eu fiz no meu perfil do Instagram, que é apoiado na frase do Nelson Rodrigues, né, que o brasileiro é um feriado. E ele surge justamente daquela sensação de, às vezes, estar fora do lugar, né, de não se encaixar. E é uma sensação de estar fora do lugar, mesmo estando exatamente onde você deveria estar. Você está ali tentando manter sua rotina, mas o resto do mundo resolveu tirar um cochilo existencial, digamos assim. History na praia, som de churrasco no fundo, e você talvez esteja abrindo um e-mail, talvez esteja pesquisando algum vídeo relevante mesmo, de conteúdo no YouTube, e você sente aquela solidão estranha, né? Porque não é que esteja faltando pessoas, mas às vezes estão faltando pessoas com a mesma sintonia que você. Walter Benjamin dizia que a resistência está em crise, né? E talvez seja isso que o feriado escancara para nós. Que nós não vivemos mais as coisas, nós só fugimos dela. Dá um pause. Se esconder atrás de um meme, se esconder atrás de um tigrinho, de um jogo de aposta, ou postar uma foto com a legenda pronta e só esperar o tempo passar. E com isso eu não tô aqui para xingar o brasileiro, porque eu também me encaixo em muitos momentos em algumas das coisas que eu possa vir a citar aqui, né? Mas não é impossível olhar para a mentalidade que nós herdamos e continuamos cultivando, né? Sem parar e coçar a cabeça. Aquele jeitinho de achar que o problema é o outro. E talvez eu estar falando assim, né, acabe você olhando para mim como um chato, que questionar demais estraga o rolê, né? E eu nem gosto de falar o rolê, mas talvez porque aproxima mais, né? E eu sinto muitas vezes isso, que você não consegue ter uma conversa mais alongada ou alguma conversa mais profunda que ela não termine com alguma citação de meme extraído do TikTok ou do Instagram que viralizou na última semana, né? E não temos muita culpa nisso, porque foi assim que nós somos moldados, principalmente quem nasceu ali nos anos 90, né? Em que tudo era piada, tudo precisava se tornar entretenimento. Onde o errado e o apelativo era engraçado. E ser certo é ser moralista demais, ou ser careta, como eu cresci ouvindo as pessoas falarem, né? O jeitinho, o modo brasileiro de resolver as coisas. E agora isso está somado com a música, que só fala de grana, ego, pegação, job, e eis a receita pronta. Essa é a estética da mediocridade que nos restou, né? Tudo rápido, tudo raso e tudo performático. E quando parece que alguém tenta refletir ou pensar um pouquinho a mais e uma camada a mais, é o estranho, é o diferentão, o problemático, o certo. Mas não tem nada como viver de recesso mental para sempre, né? Talvez
a ignorância seja realmente uma virtude estratégica e social. Mas a realidade, uma hora ou outra, vai acabar batendo em nossa porta e cobrando. Principalmente pelo boleto da nossa consciência, né? Não gosto muito do cidadão, mas Nietzsche dizia que o homem sofre de excesso de consciência, digamos assim. Mas e se o nosso problema for justamente o contrário? O problema do brasileiro é um apagão de consciência, uma vontade coletiva de não querer pensar, só seguir o fluxo, só seguir a manada, só ficar anestesiado com tudo. Porém, a segunda-feira sempre chegará como um castigo, como se lembrar da vida fosse uma ofensa ao descanso alheio. A verdade é que nós aprendemos a viver pausando, sempre esperando o próximo feriado, a próxima tendência, a próxima mega da virada. É sempre para depois. O agora não nos basta. E quem ousar viver o agora como se ele fosse real, vai acabar se assustando. Porque aqui descansar é quase sagrado. Mas lembrar que a vida continua, que existe amanhã, que a segunda-feira vem cobrar, isso é o que parece ser um tabu. No Brasil, a utopia é sempre o próximo feriado. E quem acordar mais cedo vai acabar pagando por todo mundo. Como eu disse, esse vídeo não tinha intenção nenhuma de trazer coerência ou trazer lucidez, mas realmente que eu pudesse expor algumas coisas que estão em minha cabeça e fazer você refletir junto comigo, concordar, discordar, enfim. Tirei daqui e trouxe para você. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like para o YouTube saber que esse trabalho não foi em vão. Se você tem algum contraponto ou se concorda com algo, deixe nos comentários. E se fizer sentido para você acompanhar um cara vestido curiosamente com a camisa do Brasil para falar de brasileiro, é só me seguir. E eu te vejo, quem sabe, talvez, em um próximo devaneio.